Senhor, nós apresentamos agora a vida do pastor Carlos Vilela, para que neste momento o Senhor não seja da vontade dele, mas da tua vontade, e que ele seja esse instrumento, esse renovo, e que palavras possam vir, Senhor, regadas de muita unção de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que a partir de agora, repreenda todo espírito de distração, de confusão, Pai, porque queremos apenas a tua unção e o teu Espírito Santo, para que possamos ser transformados pela palavra de Deus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Animados e alegres? Cheios do Espírito Santo? Amém. Vamos ficar de pé? Eu sei que você está cansado de ficar sentado, né? Ficar de pé. Ô Darlan, tudo bem, Darlan? Abra a sua Bíblia. Você tem Bíblia? Bíblia é espada, né? Espada tem que estar afiada nas mãos do guerreiro. Pega aí a sua Bíblia, abra em 1 de João, no capítulo de número 2, somente o verso 1. 1 João, capítulo de número 2, verso 1. Eu vou esperar todos acharem. Eu sei que se fosse Mateus, Marcos, era mais fácil. 1 de João só é no Novo Testamento, tá, irmãos? Novo Testamento, mas no final. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Vamos ler de novo. Esse versículo desceu o meu coração nesse final de semana, quando o pastor Salmo me pediu para trazer a mensagem esta noite. E eu acho que Deus quer falar conosco nesta noite algo importante que Ele quer fazer na nossa vida. Então vamos ler de novo, vamos lá. Diga assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém. Vira para alguém que está perto de você e pergunta para ele, mas pergunta mesmo, pergunta assim: você peca? Não fica com vergonha não, irmão. Pergunta para ele, vira para o outro lado e pergunta assim: você peca? Agora diga para ele: se você peca, você precisa desse advogado na sua vida. Estenda a sua mão assim para cima. Estenda a sua mão, vamos falar mais um pouco com Deus. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele é o consolador amado da nossa alma. É Ele que nós damos liberdade para falar conosco nesta noite. É a Ele que clamamos quando nós temos dificuldades. E é nesse mesmo Espírito que nós vamos ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Com a mão levantada assim, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, te louvamos nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por todas as coisas que já foram faladas aqui nesse lugar, ó Deus. Te peço nesta noite mais uma
vez a bênção sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa, Pai. Usa-me, meu Deus, como teu servo, como teu vaso, para trazer a tua palavra nesta noite aos corações, ó Pai, aqui que estão sedentos por ela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós estivemos durante alguns dias agora viajando, aproveitando um pouco as delícias que o mar oferece, todas as coisas, as dificuldades que uma sombra tem, aquele tanto de sol, camarão, aquelas coisas, água de coco, aquele tanto de coisa ruim, parece que a gente levanta assim, olha para o tempo assim, fala, gente, mas parece que o tempo não passa, Que coisa maravilhosa. Lembrei dos irmãos. Mas estamos de volta alegres com o Senhor Jesus e com tudo que Ele tem feito. E agradecido, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida, tudo que Ele tem feito. E pode ter certeza de uma coisa, Deus tem grandes coisas, grandes obras a realizar na nossa vida, no nome de Jesus. Quando esta palavra foi escrita por João, um homem amado de Deus, um homem aquele que deitava no peito de Jesus, aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus, aquele que não teve outro igual, não teve pessoa tão tremenda para falar de amor, descrever amor, como João fez. Em tudo que ele escreveu, ele tem um pouco de amor. Tudo que Jesus, a gente vê nos evangelhos, a gente vê aquilo transparecer, naquilo que Jesus fez, sentiu, falou, é através de João. E a gente, quando vê esta carta agora que ele escreve para os irmãos ali da Ásia Menor, para todas aquelas igrejas que você conhece, talvez fazem parte daquelas 7 igrejas ali do Apocalipse também, e João começa descrevendo esta carta, no primeiro verso do capítulo de número 2, ele começa dizendo assim, filhinhos, filhinhos meu. Ele usa uma palavra grega, chamada tecnia, que ela fala de algo que ela é um diminutivo da palavra filhos, filhinhos, também traduzida por criancinha, ou seja, bebezinhos pequenos. É o que ele tentava passar para aqueles seus discípulos, para aquelas pessoas que ele tinha ganhado, tinha falado, talvez ali nas cidades onde ele passava, onde ele morava. Então, João, ele escreve porque estava passando por um momento difícil. Aqueles filhinhos, aquelas criancinhas, estavam sendo enganadas, estavam sendo levadas por outras doutrinas, estavam sendo passado a lábia nos seus corações, e João, ele escreve dizendo, filhinhos, não pequeis, ou seja, ele está escrevendo uma carta, só para falar para as pessoas não pecarem. Ele está dizendo que as pessoas não devem pecar, que os seus discípulos, os seus amados, os seus inexperientes não deveriam estar pecando, mas ele complementa dizendo, olha, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu dei um tema a esta mensagem como Jesus, o advogado que eu tanto preciso, ou que eu preciso na minha vida. Advogar talvez seja uma das profissões mais antigas que existe na humanidade, seja a profissão de um defensor, defender alguém que tem uma causa, alguém que não sabe como recorrer, alguém que não sabe, ele não pode, primeiramente, um réu ou uma pessoa não pode entrar na presença de um juiz ou em juízo sem a presença de um advogado. Então, João está dizendo aqui que nós não tínhamos acesso ao supremo juiz de todas as coisas, criador de todas as coisas,
João está dizendo aqui que o pecado não deve ser levado como uma coisa comum, corriqueira, mas ninguém vive sem pecar. Mas aí ele nos alegra e traz uma mensagem tremenda, dizendo: olha, mas se alguém pecar, saiba de uma coisa, ainda está constituído um advogado para nos defender sobre toda causa que o diabo se levantar contra. Tem um adágio, eu coloquei uma palavra que é um adágio popular, que diz assim: aquele que age como seu próprio advogado é como ter um insensato como cliente. Ninguém pode advogar em causa própria. É a pior coisa que existe. Para que existe, foi constituído, ou um advogado entra em cena? Um advogado não surge do nada. Um advogado não entra em cena do nada. Alguma coisa tem que acontecer para que um advogado possa entrar. Primeira coisa que eu coloquei aqui: advogados entram em cena quando uma lei é quebrada. Diga comigo: advogado entra em cena quando uma lei é quebrada. Pelo homem ser pecador, ele não tinha mais acesso direto a Deus. Ele quebrou uma lei. Lá no Éden, uma lei foi quebrada. Isso vem de geração em geração. 1 Timóteo coloca que, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, nós não temos que buscar, tentar achar mediadores para nos ajudar. Nós não precisamos recorrer a mortos para nos ajudar. Às vezes pessoas estão recorrendo a pessoas que estão mortas, para que seja o seu ajudador, o seu intermediário, o seu intercessor, quando a Bíblia diz que nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga glória a Deus. Era o pensamento do apóstolo João. Foi o pecado que fez com que Jesus começasse a profissão de advogar nas nossas vidas. Foi o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado, que levantou Jesus para advogar. Pecar não é padrão. Pecar para Deus não é padrão. Pecar para Deus não é normal. É arrogância nossa, minha, sua, pensar que o pecado é o que dá sentido à vida. O pecado que faz coisas boas. Que pecar é o que dá alegria, dá prazer, dá tranquilidade, dá paz, dá tudo que nós precisamos. E na verdade nós estamos completamente errados. Quantas pessoas têm medo de vir a Cristo, têm medo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque ele só pensa nas coisas que ele vai deixar. É verdade ou não é? Eu, antes de conhecer a Cristo, eu já falei isso aqui para vocês, mas é bom relembrarmos. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu imaginava e eu fazia as contas, eu confabulava comigo mesmo nas noites. Eu comecei a conhecer a Ele, mas eu não conhecia profundamente, e eu pensava assim: eu não posso ir para uma igreja, eu não posso ser crente, eu não posso carregar uma Bíblia, porque se eu fizer isso, eu vou ser careta. Se eu fizer isso, as pessoas, meus amigos, vão me abandonar. Se eu fizer isso, eu vou ser mau exemplo no meu trabalho, as pessoas vão rir de mim. Eu imaginava, se eu ser crente, se eu for crente, eu vou ter que deixar de beber. Gente, a bebida é gostosa demais, eu pensava, é a única coisa na vida que eu gosto, então Deus não pode tirar isso de mim. Como que eu vou ser crente se eu tenho que largar a bebida? Não quero ser crente.
Quantas pessoas têm feito essas escolhas? E têm feito erradamente, porque Deus não nos tira nada da nossa vida. Deus não tira nada da nossa vida que não vai fazer, que faz falta para nós. Ele faz na nossa vida, Ele complementa todo o vazio existencial que existe na minha vida e na sua vida. E no lugar daquele vazio, quando nós pensávamos, eu não posso, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Ele enche da sua presença e nós começamos a testemunhar, como o pastor Jeová fez aqui nesta noite, dizendo: eu estava à beira da morte e o meu advogado entrou lá no hospital, defendeu a minha causa diante da morte, e eu estou aqui hoje para testemunhar, glorificar, exaltar o nome desse Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Através dos nossos pecados, era como se nós dessemos uma procuração em branco para o diabo nos acusar, porque o papel do diabo é esse, acusador. O papel do diabo é esse, de apontar o dedo. O papel do diabo é esse, é fazer com que as pessoas abandonem as propostas de Deus, abandonem o caminho, abandonem a vontade do nosso Deus e acreditem nas mentiras. Exatamente essas mentiras que nos levam depois a termos a consciência furada, a consciência bloqueada, a consciência totalmente fechada para a palavra de Deus, porque é muito fácil pecar, mas quando a pessoa peca, logo em seguida o acusador vem, estende o dedo e diz: eu falei para você. Não é assim que funcionam as coisas? A pessoa dá aquela tristeza na alma, a pessoa não sente mais alegria, não sente mais paz. Aquela pessoa que está, eu digo para você uma coisa, aquela pessoa que está em pecado, a vida dela não tem mais uma certeza. Ele não sabe mais como caminhar na presença de Deus. O Espírito de Deus o incomoda todos os dias. O Espírito do Senhor fala no seu coração todos os dias. E ele fica numa luta interna tremenda. Ele não sabe se vai para o lado da carne ou se ouve a voz do Espírito que fala no seu coração. Ele fica em dúvida se serve a Deus ou se continua servindo aos desejos da sua carne. Ele entra na igreja e está uma pessoa triste, frustrada. Os pecados eram o que fazia a separação, e nós demos uma procuração para o diabo. Então era necessário que nós assinássemos uma procuração para que Deus, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, pudesse estar nos defendendo. Como fazer isso, pastor? Como eu posso assinar uma procuração? Fazendo com que agora Deus me defenda, fazendo com que agora Jesus me defenda. Eu te digo nesta noite, a procuração que você tem que assinar, para que Ele possa defender a sua vida, diante de todas as coisas, diante de todos os pecados, é você se ajoelhar diante da sua presença, e dizer com seu coração contrito: eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu não quero viver mais uma vida dissoluta, como eu estava vivendo. Faça isso nesta noite, e o Espírito de Deus vai fazer com que você não se sinta mais acusado de maneira alguma na sua vida. Nós dávamos uma procuração e o diabo tinha, e ele nos acusava todas as vezes, mas agora, quando nós fazemos a diferença, confessamos os nossos pecados ao Senhor. No Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Oh, aleluia! Entregar a minha vida ao Senhor é deixar com que Ele possa dirigir os nossos caminhos, é deixar com que as nossas angústias da nossa alma sejam agora dirigidas por Ele em todos os momentos. É dizer para o Espírito de Deus, falar assim: Senhor, eu tenho vontade de continuar sendo carnal, eu tenho vontade, a minha carne caminha para o pecado, a minha carne, Senhor, tem me levado a lugares que eu não quero, mas uma coisa, Senhor, eu quero te dizer: eu não quero mais fazer essas coisas novamente. É isso que faz com que esse advogado venha a defender a minha causa e a sua causa. Amém?
A procuração, depois que eu entrego a minha vida, o meu caminho ao Senhor, a procuração que eu tinha, essa procuração é cancelada. Eu achei um verso interessante, o verso que está em Colossenses, no capítulo 2, verso 14, diz assim, depois que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Paulo consegue traduzir isso em minúcias. Ele diz assim, Colossenses 2,14 diz assim: havendo Deus riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? O diabo tinha uma cédula que era contra nós. Era a acusação que tinha contra nós. Você vê que o seu coração hoje, você não tem mais um coração que recebe acusações. Você vê que você entra na igreja e nos lugares. Quantas vezes, quando no passado, em casamento, quando estava casado, no início do nosso casamento, com a Marisete, os primeiros 7 anos nossos de casado, quantas vezes eu entrava em casa e sabia que eu não podia olhá-la nos olhos, porque eu vinha de outros lugares, aonde o Espírito de Deus não podia testemunhar com o Espírito dela, porque eu estava na carne, enquanto ela estava espiritual, ou seja, não tinha como comungar as mesmas coisas, não tinha como eu olhar nos olhos delas e falar que eu a amava, quando eu estava às vezes fazendo coisas totalmente erradas, fora de casa, não tinha como eu abraçá-la e dizer que eu a amo, você é importante para mim, se os meus atos lá fora não condiziam com aquilo que eu estava falando. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, se nós continuamos a nossa vida em pecado? Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Agora Jesus faz questão de mostrar que nossa vitória foi muito grande. A nossa vitória foi grande, foi tremenda, de tal maneira que ele compara a minha vitória e a sua vitória, e ele faz aqui uma analogia, quando um exército, ele usa de uma metáfora também, para quando um exército chegava vitorioso, ele chegava vitorioso de uma guerra, e ele pegava os cativos, as pessoas que ele tinha escravizado, e trazendo todos os bens daqueles escravos, entrava na cidade, todas as pessoas estavam às portas, todas as pessoas estavam enfileiradas, porque sabia que o exército tinha ganhado uma guerra. Mas o que me chama a atenção aqui não é somente a guerra, mas o ganhador dessa guerra, o que fazia com aqueles derrotados? Que aquelas pessoas iam à frente, os presos, os escravos iam à frente, e eram colocados aqueles homens, mulheres nus na frente, iam na frente do exército e o exército atrás, e aquelas pessoas servindo de escárnio para a população que estava ali, os derrotados, aqueles que faziam agora seriam escravos, aqueles que não teriam mais vida própria, e eles ali, eles nus na frente. E Paulo, querendo descrever no complemento do verso 2,14, ele diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, aleluia, os nossos pecados estão agora, não servem mais de escárnio para a minha vida, não servem de escárnio para a sua vida, porque eles foram expostos, foram colocados em público, foram na vida de minha vida, na sua vida, eles foram colocados e escarnecidos, pisados na sua cabeça, e nós temos poder sobre o diabo, temos poder sobre o pecado, temos poder sobre a carne, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e o advogado fiel que nos livra e que nos dá vitórias sobre todas as coisas. Precisamos de um advogado, além de outras coisas que precisamos de um advogado, nós precisamos de um advogado para não ir para a prisão,
ou para sair da prisão. Para limpar o nosso nome e para nos tornar justos. Para não ir para a prisão ou para sair da prisão. Jesus Cristo faz exatamente isto conosco. Jesus Cristo limpou o nosso nome. A primeira coisa que Ele fez foi limpar o nosso nome. Jesus Cristo faz exatamente isso na minha vida e na sua vida. Ele faz com que a minha vida agora torne diferente. A minha vida agora eu não esteja mais amarrado, eu não esteja mais atado, eu não esteja sendo levado para a prisão cativo. Irmãos, quantas pessoas, quantos lares, quantas famílias estão sendo destruídas, porque o pai de família, a mãe de família, às vezes não tem dado o devido valor a estas coisas. Quantas vezes tem dado lugar à carne e tem sido presos em flagrantes pelo diabo, têm sido maniatados e colocados, vituperados e ainda sendo expostos ao ridículo, naquilo que Jesus já nos libertou, naquilo que Jesus já nos tornou livres. Tem pessoas ainda que continuam sendo aprisionados, porque continuam indo atrás do pecado. Diga misericórdia. Não ir para a prisão. Não entre novamente em prisão. Miqueias diz que o Senhor já lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias diz que os nossos pecados já estão lançados lá nas profundezas do mar, que ninguém lembra deles mais. Os pecados que eu tinha na minha vida, é claro que cada um de nós continuamos ainda pecando. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Cada um de nós ainda continua, às vezes, pecando. Mas não é aqueles pecados que você fazia antigamente mais, não. Eu não vou atrás de pescar pecado lá nas profundezas do mar mais. A Marisete já não me joga na cara os pecados que eu tinha. Eu não faço os pecados que ela tinha, as coisas erradas que eu achava que ela tinha, não. Por quê? Porque essas coisas já não fazem diferença na minha vida. Porque se Jesus esqueceu, por que eu devo lembrar de pecado? Eu não quero pecado na minha vida, nem lembrança. Sabe, às vezes em determinados momentos da nossa vida, se você for uma pessoa normal, como eu, como nós, você vai se sentir totalmente, às vezes, desprotegido, desamparado, tão para baixo. Sabe aquele momento que você se sente como, desculpe a palavra, a mosca do cocô do cavalo do bandido? Já viu falar essa expressão? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Ou seja, nada. Há momentos na nossa vida que parece que as nossas orações ninguém ouve, muito menos Deus. Parece que tem momento na nossa vida que a gente olha para um lado e olha para o outro e pensa assim: eu não sou nem filho de Deus, porque olha lá, aquele ali está recebendo tudo e eu não recebo nada. Parece que a balança está desproporcional. Alguém já sentiu assim? Diga amém. Aí nós começamos a questionar: o que eu estou fazendo de errado? Que pecado que eu estou cometendo? Quais são as coisas que eu estou fazendo que está desagradando tanto a Deus, que Ele não responde às minhas orações? E é num momento desse interminável,
Parece que a gente sente que isso nunca vai acabar. E é no momento desse que Jesus se apresenta como o descanso da nossa vida. É quando a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, refúgio no momento que eu estou precisando de um lugar para me esconder, a minha alma cansada, os gemidos que eu não quero que ninguém ouça, o choro que eu não quero que ninguém veja, a vergonha que eu não quero que as pessoas olhem para mim. É o momento do refúgio. Porque nesse momento? É porque a vitória ainda não chegou. É o momento ainda de estar no deserto, mas não estar sozinho, solitário no deserto. Mesmo no deserto, nós sabemos que esse Deus, esse Jesus, conhece todos os caminhos, e Ele é capaz de nos arrancar com mão forte e nos tirar do deserto e colocar nos lugares de águas limpas, cristalinas, e testemunhando: Deus é fiel. Aplauda esse Deus maravilhoso. Esse nosso advogado nunca nos abandona no meio de uma ação. Nunca nos abandona. Eu já passei por advogados que me abandonaram no meio de ação. Mas Jesus nunca nos abandona. Ele tem um verso, eu acho interessante. Ele tem um verso que exprime mais ou menos esse pensamento. Quando Jesus, lá, as últimas palavras dele em Mateus capítulo 28, lá no verso 20, as últimas palavras de Jesus, ele não falaria mais nenhuma palavra, mas ele fez uma promessa que traz um conforto para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim: eis que eu estarei convosco, ou estou convosco em outras versões, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ei! São palavras de Jesus. Nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai que está conosco na minha vida, na nossa vida. Ei, nós não estamos desamparados, nós temos alguém que luta as nossas lutas. Ei, você não está sozinho e sozinha, você tem alguém que olha por você, que zela por você, que enxuga suas lágrimas, que te carrega no colo e que te coloca em lugares altos. Diga glória a Deus. Aleluia. Advogados entram em cena quando há uma acusação ou uma defesa. Advogados entram em cena quando tem uma acusação ou uma defesa. Quando a gente vai lendo, e eu estava lendo João capítulo 8, quando chegaram para Jesus os escribas e fariseus, homens da lei, e chegaram para Jesus e disseram mais ou menos assim para Jesus: você não é a pessoa que veio, você tem falado aí que você veio para os doentes, você tem falado aí que veio para salvar o que estava perdido, não é isso mesmo? Que veio para os pecadores, mais ou menos isso que eles falaram. Mas nesse ato eles trouxeram uma mulher que a Bíblia diz que ela já tinha, com a sua causa, estava perdida. A causa dela já estava totalmente perdida. E eles trouxeram essa mulher e falaram para Jesus: olha, essa mulher aqui não tem jeito, você que é o defensor das causas perdidas, eu quero te falar uma coisa: esta mulher foi pega aqui em ato de adultério, foi pega na cama com outro homem, e a lei de Moisés diz que a pessoa pega em flagrante adultério, a pessoa tem que ser morta e apedrejada. Me diga uma coisa, defensor dos fracos e oprimidos, o que você diz a respeito disso? A Bíblia diz que Jesus ficou calado, porque se Jesus falasse
que ele concordava que a mulher deveria ser morta. Eles iriam acusá-lo de que, cadê o amor que você prega? De que vale esse amor que você está pregando? E mais, falariam ainda para o governador e para o rei, porque somente eles poderiam decretar a morte de alguém, e fatalmente Jesus não queria isso. Mas Jesus não poderia falar também e não concordar com eles, porque a lei de Moisés realmente dizia isso, mas a Bíblia diz que era uma causa impossível. Você já teve causas impossíveis? Você já participou e Deus entrou na sua vida com causas impossíveis? Você já pensou que a sua situação, a sua causa não tinha mais como ir para frente, como caminhar? Você já imaginou, você já tinha até pensado o que você faria dali para frente, porque não tinha mais condição nenhuma, você já tinha perdido totalmente a causa. Foi quando você lembrou, em última instância, o STF espiritual, de que existe alguém que legisla em seu favor, e você levantou a sua voz e começou a clamar dizendo: meu advogado fiel, eu estou nesta peleja e ela está perdida. Você já fez isso? Quantos já fizeram isso? A Bíblia diz que Jesus não falou nada. Ali ele escrevia no dedo, escrevia com o dedo naquele lugar. Eu imagino a situação daquela mulher. Ela já estava se sentindo morta. Ela não tinha escapatória. Ela não tinha como mais escapar. O flagrante, mais a confissão dela, já era o direito de ser apedrejada por aquela multidão. Ela só estava esperando com que Jesus concordasse com aquela palavra, e eles pegassem, como eles arrastaram ela, chegaram até Jesus, rasgaram as suas roupas, colocaram ela na frente de Jesus. Ela só estava esperando agora a palavra de Jesus. Mas Jesus, Ele nos defende quando a gente pensa que já perdeu a batalha. Ele tem sempre uma palavra, e a palavra de Jesus para a nossa vida, ela é única e ela é a última. É ela que traz vida para nós quando a morte chega, é ela que traz esperança para nós quando os nossos olhos brilham as lágrimas, é ela que traz vida para nós quando o nosso coração bate cansado, não querendo mais viver. Jesus tem uma palavra dizendo: a palavra está comigo e você não perecerá. Você sabe o final da história. Jesus fala para aqueles homens, porque Ele é realmente o defensor. Não pensa que, porque nós continuamos a pecar, às vezes nós temos a impressão de que, porque nós continuamos às vezes a pecar, que Deus virou as costas. Eu perdi, eu acabei com esse negócio na minha vida já de alguns anos. Eu imaginava que Deus estava só esperando eu pecar, para me pegar no flagrante, e para me acusar daquilo que eu tinha feito. Aí de alguns anos para cá eu lembro que Ele não acusa ninguém. A Bíblia diz que Ele veio para os perdidos, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos, ou seja, Ele não veio para aqueles que não precisam dEle, mas Ele veio para aqueles que mesmo às vezes pecando, eles estão diante dEle, aqui quebrantado, de joelho dobrado, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir mais. Eu entendi que nós somos culpados, sim. Mas eu entendi também que, mesmo culpado, eu sei que Ele nos defende de todas as coisas.
eu entendi que enquanto não é bom que o homem peque, o próprio João está escrevendo para não pecar, porque quem peca nunca volta à mesma coisa. O pecado nunca nos deixa do mesmo lugar. O pecado nunca nos deixa na mesma posição. O pecado sempre nos leva para trás. O pecado sempre coloca uma barreira, um tijolo a mais na nossa visão espiritual. O pecado sempre coloca uma escada a mais para que a gente não possa continuar a caminhada da maneira como nós estávamos. O pecado sempre tem trazido cortina nos olhos daqueles que continuam a pecar. Por isso que não é bom pecar. Eu não digo que é proibido pecar. Enquanto nós estivermos pecando, e às vezes estivermos na presença de Deus, clamando ao Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, vai ouvir o nosso gemido, vai restaurar a nossa vida, mas talvez nós nunca mais seremos os mesmos. Talvez você nunca mais vai ter a confiança da sua família. Eu não estou falando somente de pecado de adultério, prostituição, não. Pecados de uma maneira geral. Nós nunca mais seremos os mesmos. Por isso que não devemos pecar, porque o pecado faz com que a gente retroceda, faz com que a nossa caminhada se torne mais árdua, faz com que os nossos olhos não consigam tirar lágrimas mais deles, faz com que o nosso coração endureça, faz com que a nossa vida comece a se tornar enfadonha, comece a se tornar sem alegria, sem graça, sem paz. O pecado tira o brilho de estar na casa de Deus. O pecado tira a alegria de dançar na presença de Deus. O pecado tira o gozo de falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. O pecado tira o ânimo de vir para a casa de Deus. Às vezes a gente vem para a casa de Deus, vem amarrado da mesma maneira. Eu não tenho mais medo de Deus. Eu entendi que Ele é o meu maior aliado e não meu inimigo, para vencer exatamente o pecado. Quem acusa é o diabo. Então, se nós temos um acusador, nós precisamos de um advogado para nós. Se nós temos alguém que nos acusa, nós precisamos de um advogado, porque quando nós temos um advogado, a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica? O diabo não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, não, porque quem nos defende agora é um advogado que nunca perdeu uma causa. O seu advogado nunca perdeu uma causa, e não vai ser a sua a primeira. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor nesta noite. Se o diabo insistir em te acusar, você fala: olha, Satanás, sai para lá, para trás de mim, porque a cédula já foi rasgada. Olha o sangue aqui, onde que a cédula foi rasgada, na cruz do Calvário. Eu não tenho mais pecado, o meu pecado já foi limpo, lavado, remido, lá na cruz do Calvário. Agora, você já viu como é bom, como é gostoso caminhar de cabeça erguida, sem ninguém para te acusar de nada? Que sensação gostosa, e que é você chegar num lugar e saber que ninguém vai te acusar no lugar. Você não tem medo de entrar nos lugares, de conversar com pessoas, você não tem medo de atender telefone, você não tem medo de entrar em determinados lugares porque alguém vai te ver, não. Você não tem acusação nenhuma contra você, porque você já limpou, o seu nome já está limpo.
Diga glórias a Deus. Como é que eu sei que um advogado é bom? Pelo histórico que ele tem. Como é que eu vou contratar um advogado? Eu sei se ele está ganhando causa ou não. Jesus Cristo é aquele que nunca perdeu uma causa. Que característica eu coloquei aqui? Características que são os métodos que Jesus usa. Jesus, como seu advogado, não veio para estar ao seu lado, mas para estar no seu lugar, para substituir a sua vida ali. Jesus, como seu advogado, não veio para advogar sua inocência, mas para assumir a sua culpa no lugar. Jesus, como advogado, não veio para cobrar um alto preço pela sua salvação, mas veio pagar todo o preço pela redenção do seu pecado. Jesus Cristo, como seu advogado, é o único que pode te salvar totalmente, porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está junto ao Pai, intercedendo por mim e por você, pela minha vida e pela sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, e Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz que todo pecado é banido pelo sangue de Jesus, e não há nenhuma acusação mais. Ela chega a dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, ou seja, já não tem mais acusação contra a sua vida. Que ferramentas que às vezes o advogado tem usado? O advogado usa a palavra. Jesus Cristo é a palavra viva, o verbo vivo, que conhece todas as leis, leis humanas, leis físicas, leis universais, tudo quanto é lei que existe, porque Ele é a fonte de toda a vida, de toda a palavra. Ele é a palavra viva, capaz de sustentar a nossa defesa diante de qualquer pessoa. Quantos creem dessa maneira, diga amém. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós estamos sentados no banco de réu, sabe? Estamos sentados no banco dos réus, algemados. Vocês veem aqueles homens e mulheres que estão sendo presos, e tem sempre um japonês do lado? Mas eles estão algemados, eles nunca podem caminhar, eles nunca podem caminhar desimpedidos, apesar de serem ricos, poderosos, grandes, inteligentes, eles não podem caminhar como eles querem. Diante da justiça, eles têm que colocar as mãos para trás. No mínimo, às vezes não está algemado. A maioria está algemado, mas alguns não estão, mas as mãos têm que continuar para trás. Sabe, às vezes na nossa vida nós estamos assim. Estamos presos, sentados no banco do réu, algemados. Algemados com nossas dores, algemados com os nossos erros, algemados com tantas coisas ruins, mas estamos ali esperando condenação. Você olha para um lado e olha para o outro, não tem quem te defenda. Tem uma história que dois amigos, muito unidos, começaram a estudar juntos. E um deles se formou e o outro não. Um deles seguiu os estudos e o outro não. E em um determinado tempo, aquele que tinha formado tinha se tornado um advogado, e com o passar dos anos tornou-se um advogado famoso. E o outro tinha enveredado pela vida criminosa.
Um dia aquele que foi enveredou pela vida criminosa foi preso. E quando arrumaram um advogado para ele, quem aparece? Era aquele amigo dele, que tinha se formado. Aquele amigo o defendeu diante de um juiz e ganhou a causa. Mas na frente ele tornou a enveredar de novo, e o amigo novamente o defende e ganha novamente a causa. Mais algumas vezes ele entra pelos mesmos caminhos e o amigo torna a defendê-lo e consegue ganhar a sua causa. Mas passa-se os anos, aquele advogado estuda, e ele consegue então passar num concurso e se torna juiz, um juiz de alta corte. Aquele amigo continua na sua vida de pecados, na sua vida dissoluta, e novamente ele comete um crime, e agora ele chega diante do juiz, e quem está lá é o seu amigo, juiz, agora. E ele pensa consigo, chega no amigo, juiz, e diz assim: se quando você era meu advogado, você ganhou todas as causas ao meu favor, agora que você é juiz, então, certamente eu ficarei livre e você me soltará daqui. Aquele amigo dele disse para ele: quando eu era advogado, eu tomava suas causas, independente de que você estava certo ou estava errado, eu advogava em seu favor. Mas agora eu sou juiz e eu tenho que seguir os rigores da lei. Tudo que a lei manda e determina eu tenho que seguir. E infelizmente eu não vou poder soltá-lo, pelo contrário, você vai ficar encarcerado tantos anos. E aquele amigo juiz o mandou prendê-lo e ele ficou preso vários anos. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, preste atenção, hoje nós temos um advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado. Hoje tudo que às vezes nós fizermos, Ele vai estar do nosso lado, advogando as nossas causas, a minha causa, a sua causa. Todos os pecados que nós cometemos, Ele vai advogar a nosso favor diante de Deus. Mas vai chegar um dia que Ele vai deixar de ser advogado. Ele não vai mais advogar em causa alguma. Vai chegar um momento em que Ele vai ser o juiz de todas as coisas. O que eu quero te dizer nesta noite? A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você precisa de um advogado nesta noite para lutar as suas causas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Saia do seu lugar nesta noite, venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Você que precisa de um advogado, e esse advogado você conhece, o advogado que entra nas suas causas. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Ele é advogado de coisas impossíveis, de causas impossíveis. Ele é aquele que vê, aquele que sabe onde ninguém sabe coisa alguma, Ele sabe. É aquele que entende quando ninguém mais compreende. É aquele que acha coisas na lei para nos favorecer. É aquele que tira nossa vergonha e transforma em dupla honra em nosso favor. É aquele que entra nos lares destruídos, completamente destruídos, aonde cada um está de um lado, e Ele restaura e traz o amor novamente na família. É aquele que entra nos lares destruídos e faz com que a família seja restaurada. É esse advogado nesta noite que eu estou falando, que eu estou pregando. Está aqui nesta noite para ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso gemido, escutar o batido do nosso coração. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu queria perguntar nesta noite: tem alguém aqui nesta noite que você não conhece Jesus como seu advogado, salvador da sua vida?
Você nunca fez uma confissão de fé, dizendo que gostaria de aceitá-lo como Senhor, Salvador, advogado da sua vida. Tem alguém que nesta noite gostaria de dizer assim: Deus, seja meu advogado da minha vida, eu gostaria de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador da minha alma? Tem alguém? Levante a sua mão assim, que eu quero orar com você. Tem alguma pessoa? Você que não é crente, você que não participa ainda de nenhuma comunidade evangélica, você que está aqui no nosso meio, ouviu esta palavra e que gostaria de fazer com que Jesus pudesse entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, e levante a sua mão assim, que eu gostaria de orar por você também, aproveitar esse momento. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Você está afastado da comunhão? Levante a sua mão, eu quero orar por você também. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Vocês que estão aqui à frente, que precisam de um advogado, olhem para mim. Eu estou falando não é de um advogado qualquer. Eu estou falando de alguém que nunca perdeu uma causa. E se você colocar esta causa hoje, você está aqui não é à toa, não é em vão. Esse passo que você deu aqui não é um passo qualquer, é um passo que pode fazer toda a diferença na sua vida, porque você vai estar dizendo para Jesus: Jesus, as minhas causas são impossíveis, mas eu creio que nesta noite, através desta palavra, eu creio no meu coração que o Senhor vai tomar esta causa impossível e vai fazer com que eu consiga, ó Pai, superar e ter a minha vitória, em nome de Jesus. Que você receba nesta noite, que receba nesta noite, Ricardo, mais uma vez na sua vida, que vocês recebam, casal abençoado, viu? Que o Espírito Santo de Deus possa na vida de vocês fazer aquilo que o coração de vocês, aquilo que vocês não conseguem, aquilo que vocês não estão dando conta, aquilo que vocês não idealizam, não visualizam, nesta noite que Deus possa entrar nessa vida de vocês e fazer algo sobrenatural, não normal, mas o sobrenatural de Deus. Eu ministro, eu profetizo bênção na vida de vocês, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Deus, eu quero nesta noite colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, meu Deus, nesse lugar, nesse recinto, está aqui à frente, ó Pai. Eu sei, ó Deus, o meu coração, ó Deus, não conhece, não é quebrantado o bastante para conhecer todas as coisas que se passam no coração dos teus filhos aqui nesta noite, ó Deus, mas eu sei que o Senhor prescruta cada coração que aqui está, cada gemido, Senhor, cada lágrima sendo derramada aqui nesse altar, ó Deus, cada coração contrito que busca, Senhor, do alto a resposta para a sua vida, nesta noite receba em nome de Jesus, nesta noite receba o toque especial vindo do céu sobre a sua vida, receba nesta noite a orientação divina para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua empresa, em nome de Jesus. Empresas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, dívidas sejam quitadas em nome de Jesus, duplicadas, cheques sejam recebidos em nome de Jesus, vida espiritual seja refeita em nome de Jesus. Satanás, sai em nome de Jesus da vida, da casa, da família, dos negócios, das empresas, do coração, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O recanchalamachéria, lebaséria ambalabachaias, leicomenavia sobikevias naia, recomenavia basubiante berraias. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, que do alto o Espírito Santo possa derramar sobre a vida de cada um de vocês.
que vocês recebam nos seus corações a certeza, a convicção das coisas que não se vê, a certeza daquelas coisas que não aconteceram, mas através do milagre que somente esse advogado pode realizar, isso pode acontecer hoje na vida de vocês, no mundo espiritual, talvez no mundo natural ainda não, mas no mundo espiritual isso está acontecendo no céu nesta noite. Eu ministro sobre a vida de cada um de vocês. O milagre vai acontecer, está liberado o milagre na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém. E todos aplaudam o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.